Bom, a gente vai, nesse vídeo, discutir um pouquinho de mineração de texto, ou em inglês, text mining. Muitas vezes a gente tem construído todo o pacote, não, todo o trabalho através usando como base os pacotes mais básicos do R, ou seja, estamos criando as coisas na unha, praticamente, né? Quer dizer, do zero. E dessa vez a gente vai usar um pacote chamado TM, tá? Iniciais, naturalmente, né, de Text Mining. E a ideia básica é o seguinte: para coisas muito simples, muitas vezes é mais prático, mais flexível escrever um código que a gente domina, sabe o que faz, ajeita do nosso gosto. Mas para coisas mais sofisticadas, como a mineração de texto, naturalmente é melhor usar um pacote pronto. Se for um bom pacote, ele vai ter sido escrito por pessoas que pensaram muito, estudaram muito o assunto, e depois que elas fizeram o pacote e elas foram trabalhando nele, ficou melhor ainda, tanto a parte conceitual quanto a parte da realização do software mesmo foi sendo avançada. Então é uma vantagem usar um pacote pronto, se for bem feito, claro, porque além da comodidade de ter alguma coisa que já funciona, que testada, etc., a gente incorpora ao nosso programa esse conhecimento, né, que está disponível aí, foi acumulado na realização do pacote. Bom, e é o caso desse TM, como a gente vai ver. Um outro ponto importante é o seguinte: a gente deveria mostrar como instalar esse pacote, porque ele não está disponível na instalação mais básica do R, é um pacote mais especializado que tem que ser instalado à parte. O problema é que a instalação de pacotes no R tem alguns detalhezinhos, tal, variam de sistema operacional para sistema operacional, então a gente vai, para se focar no problema, que é começar a aprender a minerar o texto, a gente vai transferir essa parte de instalação de pacotes para um outro vídeo, onde a gente vai comentar esses detalhes técnicos dos diversos sistemas operacionais, com mais calma, mais detalhe, etc. Então, por aqui, a gente já começa supondo que esse pacote está disponível. Tá? Bom, a gente vai deixar na descrição do vídeo algumas sugestões de onde isso pode ser feito, etc. Mas, por enquanto, vamos supor que alguém já instalou para a gente. E agora, um outro ponto é que a gente vai executar esse código linha por linha. Com isso, a gente tem, é um recurso do RStudio, com isso a gente tem o melhor de dois mundos. A gente tem a vantagem de ter um código testado, etc., que é um programa, e tem a mesma vantagem que teria se a gente fosse digitando comando por comando, né? Quer dizer, a interação, a gente vê construindo o resultado. Então, aqui a gente vai executar linha por linha usando esse recurso aqui, que é para executar ou a linha atual, né? Ou uma seleção, quer dizer, um texto que a gente iluminar. E tem duas formas de fazer, uma por esse Ctrl Enter, que é o chamado atalho, e outra clicando no botão. Por enquanto, a gente vai usar o botão Run, tá? Então, primeira coisa, a gente vai carregar o pacote, ou outras pessoas diriam importar o pacote. Os dois termos, né, carregar e importar, têm o mesmo significado, que é trazer o software do pacote, TM no caso, para o nosso programa, permitir que a gente use os recursos deles, rotinas, etc. Então, primeira coisa, então, vamos carregar o pacote TM, através desse comando library, que quer dizer biblioteca, que também é outra forma de se referir a pacotes, né? Biblioteca de software. Tá? Então, a gente vai rodar. Ok, então a gente trouxe o pacote TM aqui para o nosso código-fonte. Esse pacote TM tem um monte de outros pacotes associados. Um chamado, por exemplo, NLP, que tem uma certa, entre aspas, compreensão da linguagem natural, Natural Language Processing. Então a gente vai, o pacote TM, então tem mais recursos do que o que era de se esperar num ponto de vista estritamente de estatística, quer dizer, contar palavras, frequências, associações.
Então ele tem um pouquinho mais de compreensão do que é uma linguagem humana, né? Uma linguagem natural. Ok, então, e outro recurso dele são ferramentas para processamento de PDF. O que significa isso? Bom, significa o seguinte: a gente está usando um conto do Machado de Assis chamado A Cartomante. Para o texto ficar mais legível e tal, a gente está vendo ele em PDF, que tem negrito, itálico, fontes diferentes, etc. E poderia ter imagens, podia ter um monte de coisa. Esse é o recurso do formato PDF. Então, o problema é que os programas normais não estão preparados para toda essa informação. Eles são bons, como a gente pode ver na série R para programadores, eles são bons para pegarem as palavras isoladas, sem negrito, sem itálico. Então, o pacote TM disponibiliza para a gente uma função chamada read PDF, que permite ler entre outras coisas, tá? Permite ler um PDF e extrair dele o texto, que é o que interessa para a gente nesse processo de mineração de texto, tá? Então, isso é feito em duas partes. Em primeiro lugar, eu peço para ele que crie uma função que vai entender o PDF, né, entre aspas, né? E aqui eu estou dando o menu. O que essa função deve fazer? Eu estou dizendo para ele tirar o layout, tirar as informações de formatação, ou seja, me devolver o texto puro. Então ele cria essa função e coloca nessa variável pdfunc, função PDF. Tá? Então criei a função, né, que é também chamada de closure, tá? E agora eu vou acionar essa função. Então eu preciso passar dois parâmetros para ela. O primeiro lugar, que é isso aqui chamada URI, que é uma forma, né, reduzindo bastante o assunto, de localização, né, de uma semelhante a uma URL. Então eu estou dizendo para ele para buscar esse arquivo, que naturalmente eu baixei usando o navegador, através do navegador, e eu coloquei nesse diretório chamado data. Esse diretório contém os arquivos de dados que eu vou trabalhar. Ele também está disponível no repositório do nosso projeto R-Ideas. Ok? Então eu passei para ele duas informações básicas. Uma, onde é que está, tá? E outra, a linguagem que ele está processando. Bom, um ponto interessante é o seguinte: teoricamente, eu saberia, o R saberia baixar isso aqui. Eu passo para ele o endereço, ele vai lá e busca. Só tem um problema: a internet e a web em particular é cheia de detalhes técnicos. Um detalhe técnico importante no caso desse site aqui, domínio público PT, domínio público gov.br, é que as coisas não são exatamente o que estão aqui. Não é só, o arquivo não está lá. Assim que eu chego nessa URL, ele me transfere para outro lugar. Isso é chamado de redireção. E aparentemente as rotinas mais básicas do R não sabem fazer isso. Por isso que eu tive que baixar com o navegador, que naturalmente entende a internet. Claro que eu conseguiria, localizando uma outra biblioteca mais especializada do próprio R, em internet, ela saberia fazer tudo, etc. Mas não precisa. Por simplicidade, eu fui lá, baixei, coloquei nesse diretório, está tudo bem. Então agora eu vou executar essas outras linhas aqui. Então, primeira coisa, eu vou criar a função. Beleza, criei a função, já está aqui guardado no coração do R, eu consigo ver. Agora eu vou criar o texto. Como ele está em duas linhas, eu vou ter que iluminar, né, selecionar, como se diz, e vou mandar executar essas duas linhas. Tá. Então, agora ele colocou nessa estrutura TXT. Bom, essa é uma estrutura, não é um vetor simplesinho. Então, para eu saber o que tem aí dentro, eu vou usar um recurso do próprio R que chama str, que são as iniciais de struct. Então, vou rodar isso aqui.
para entender onde que está a informação, como que eu vou tirar essa informação de lá. Informação, naturalmente, é o arquivo de texto. Vou lá dar um run, beleza. Aí ela me mostrou que esse TXT é uma lista de 2 termos. O primeiro termo chamado content, ou conteúdo, e um outro texto chamado meta. O meta não interessa por enquanto, são informações do arquivo que não me interessam, e aqui está o texto. Então, o texto é content. Bom, a gente viu que esse PDF aqui tem 7 páginas, e olhando aqui, a gente vê que esse é um vetor com 7 elementos. Portanto, cada um deles, certamente, é uma página do texto, ok? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha, confirmar como é que é, se está tudo certinho, se é mesmo como eu tinha imaginado, é um vetor de caracteres. Então eu vou dar um str no txt $content. Isso aqui eu estou dizendo para ele que é o membro, né, a parte content da estrutura txt. Então vamos rodar isso. Beleza. Aí normal. Olha só que interessante. Ele está dizendo para mim, esse str tem duas utilidades. A primeira, ele realmente mostra a estrutura, como a gente viu. Outra, ele deixa a gente xeretar um pouquinho, só um pouquinho, no que a gente está olhando. Então, por exemplo, eu falei para ele me xeretar para mim no txt content, ele falou o seguinte, que isso aqui tudo bem, é uma página, a gente sabe, só que as linhas da página estão separadas por um /n, tá? Então vem uma linha /n, outra linha /n, etc. Então isso aí já é uma informação útil para eu poder processar esse negócio. E mais do que isso, né? Ele está dizendo que tem um cabeçalho. Ó, isso aqui, a cartomante, fonte, não sei o quê. Como a gente pode ver aqui, né? Não é coisa do texto mesmo, são informações de cabeçalho, tem licença, tem um monte de coisa que não são parte do texto, que a gente não tem sentido a gente processar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o que o pessoal chama de limpeza, né? Cleaning. Então, a gente viu que está... Bom, em primeiro lugar, a gente vai simplificar o nosso trabalho. Em vez de ficar trabalhando com uma lista, né, que a gente não quer realmente usar, a gente vai jogar todo esse conteúdo de texto nessa variável nova, text. Então, vamos jogar aqui. Então, run, beleza, jogamos. Tá? Então, criamos um vetor, como se pode ver aqui, um vetor de 7 posições. E, bom, no caso, a gente teria que se fosse num processamento real de texto, a gente teria que varrer esse texto, ver se não tem mais coisas para limpar. Mas aí isso eu já fiz, resumindo, para ganhar tempo, naturalmente, eu vi que só tem informação para ser limpada na primeira página. Então, já está aqui na primeira página. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira página e quebrar ela em linhas. Como eu sei que eu sei quebrar isso? Eu sei que cada linha termina com /n. Esse /n, resumindo, né, é o caractere de quebra de linha, que inclusive está mostrado aqui, né, /n. Na verdade, parecem 2 caracteres, mas é um só. O barra é para dizer que é um caractere de controle. Então, é o caractere de controle, que não é imprimível. O efeito dele é quebrar a linha realmente. Então, eu vou quebrar a primeira página, que é aqui text de 1, em linhas. Tá? Então, eu vou rodar, fazer por isso aqui. Split quer dizer quebrar. E str quer dizer string, ou cadeias de caracteres. Então, vamos lá, dou um run. Aí quebrei. Aí ele já fez como eu tinha esperado. Ele criou esse vetor lines. Agora, puxa, vetor não, criou uma lista. Aí, como a gente sabe, lista é um conceito mais sofisticado do R, dá mais trabalho para a gente mexer do que o vetor, que é a coisa mais elementar do R. Então, eu preciso ver o que tem nesse negócio. Então, eu vou fazer isso de novo através do xereta aqui, do strlines. Tá? Então, eu quero ver que estrutura que tem nesse negócio. Beleza, então a informação é boa, ele só tem um elemento e o elemento é um vetor, ok? Então, como eu faço? Então, em primeiro lugar, em R as coisas são variáveis, né? Em outras linguagens, depois que eu criei um negócio, vamos dizer, uma caixinha, um lugar para guardar informações, vamos dizer, uma caixa de sapatos,
eu só vou poder guardar sapatos lá. Tá? Agora, o R é mais prático, e aí do mesmo jeito que na vida real eu posso usar uma caixa de sapatos para guardar, sei lá, HDs de computador, no R é a mesma coisa. Eu posso reusar a variável. Então aqui eu estou falando o seguinte, eu quero pegar o primeiro elemento da lista, que eu uso com esses dois, o par duplo de colchetes. Repara que no vetor eu uso um colchete só, um par só de colchete. Aqui eu estou usando um par duplo. Então eu peguei o primeiro elemento, que é o vetor que eu estou procurando, tá? E joguei no próprio lines. Então, beleza. Aí agora, então deixa eu rodar isso aqui, não posso esquecer. Tá? Falei, mas precisa rodar. Então, beleza. Então o lines, que era uma lista, virou um vetor, ok? Então agora eu preciso achar as linhas onde estão esse maledeto desse cabeçalho. Então primeiro meu primeiro palpite é, deve estar nas 10 primeiras linhas. Então eu vou mandar o R ecoar aqui na console as 10 primeiras linhas. Então eu venho aqui, né, já converti o R num vetor, beleza? Então eu venho aqui e rodo. Aí ele mostra as 10 primeiras linhas, só tem um problema. Eu não tenho certeza se terminou aqui. Preciso dar uma olhada a mais. Então vou olhar as próximas, da 11ª à 20ª. Então venho para cá, rodo, opa, agora deu certo. Então o cabeçalho vai da linha 1 até a linha 16, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável à parte, tá? Porque eu estou fazendo uma cirurgia, vamos dizer assim, melhor ser cuidadoso. Eu poderia fazer em cima da própria variável lines, mas aí eu poderia perder informação. Então é melhor fazer uma cópia à parte para não fazer não correr riscos. Então, em primeiro lugar, eu vou pegar do lines da linha 17, né, até o final dela. Ok, então eu venho aqui de novo, né, dou run, perfeito. Então peguei, ele criou um vetor com 20 posições. Eu joguei fora as 16 primeiras, esse cara tem 20. Ok. Bom, então, o que eu vou fazer agora? Agora, isso aqui está separado uma linha por elemento do vetor. Eu quero agora um vetor unitário, que é como estava antes, né? Que era um pacotão, não era um negocinho separado, era um pacotão, um monte de linha no mesmo elemento do vetor, né? Na página, né? Separado por /n. Então eu vou querer recriar isso. Então como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que tem a função split, tá? Tem uma função que junta. Muitas vezes em inglês o termo técnico para esse par, split, quebrar, join, juntar, são essas duas palavras. Mas no R não tem o join e tem um similar, que é paste, que significa colar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai querer colar, né, cada uma das linhas do PAG1, né, dessa página 1, numa stringona só, separada por /n. Então o que eu faço? Esse é o jeito de eu dizer para o R essas coisas. Então eu estou falando para ele, pega cada um dos elementos do PAG1 e separa cada um deles com /n, que é o que eu preciso lá, né, como estava lá. Eu tenho a linha, /n, outra linha, /n, beleza. Então foi. Então vamos lá, vamos ver se foi feito. Agora já foi feito aqui, né? Tá, em azul tá a minha memória, tá? Então e de novo eu vou jogar na mesma variável PAG1, não tem necessidade de ter uma cópia nesse caso. Então, beleza. Tá, agora só tem um problema. Como eu falei, esse collapse aqui separou os elementos, mas eu não sei o último elemento, se tem um /n. Então minha dúvida é o seguinte, será que a primeira página é terminada com /n? Então, para fazer isso, essa é uma das utilidades de eu ter usado duas variáveis, né? Criei o PAG1 para fazer as coisas, o rascunho, vamos dizer, e estou deixando esse cara aqui no original. Então eu vou imprimir esse cara, o text, a primeira página original, e ver como que ela termina, para eu realmente gerar o PAG1 igualzinho à primeira página original, sem o cabeçalho, claro.
tá? Então, eu já colapsei, já tem um pacotão só, tá? Olha só, antes esse cara, PAG1, era um vetor de 1 até 20, agora que é chamado vetor unitário. Ele só tem uma posição, tá? Que é justamente a primeira página. Então eu vou rodar agora o print, né, para mostrar da primeira página. Então rodo esse cara. E aqui tem a informação que eu preciso. De fato, a primeira página termina com /n. Então o que precisa fazer? Eu preciso anexar um /n no PAG1. Como que eu faço? Pelo mesmo paste, tá? Eu coloco o PAG1, o /n, o cara vai grudar para mim, tá? Então eu venho aqui, beleza. Então terminou com /n, ótimo. Bom, só que uma coisa, informação importante. Pensa assim, que a gente está trabalhando, morando num lugar que as pessoas falam muito mais rápido do que o lugar de onde a gente veio. Aí, o que acontece? No primeiro você vai achar estranho, não vai entender nada, depois você vai treinar o ouvido para aprender a entender a forma rápida que as pessoas falam, e depois, dali um tempo, você mesmo vai começar a falar rápido. Então é mais ou menos assim que acontece com programação em R. O programador típico em R, ele não quebra as coisas em pedacinhos, que nem a gente fez. Primeiro colapsa, depois gruda o texto, e até mesmo essa coisa de recortar parte do texto, ele bota numa expressão zona só. Mais ou menos como está aqui. Então, claro, principalmente quando a gente está começando, é melhor fazer em pedacinhos. E mesmo mais para frente, é sempre mais fácil testar um texto com as coisas feitas em partes, em pedaços pequenininhos. Mas à medida que a gente pegar mais habilidade no R, pegar mais destreza, a gente vai acabar fazendo essas coisas enormes aqui, porque todo programa que a gente lê em R, todo tutorial, o pessoal empacota um monte de coisa numa linha só. Então essa é a forma que o pessoal usa, tá? A gente vai usar também só para mostrar qual que é o estilo de programação do R, tá? Então é mais ou menos isso, cada linguagem não tem só o jeito de escrever, tem o jeito que os outros programadores usam, né? Então a gente vai acabar se treinando, à medida que trabalhar com R, vai acabar se treinando para fazer essas coisas mais longas. Perfeito, então agora o PAG1 está certinho, a gente já jogou fora o cabeçalho desnecessário, então a gente pode trocar a primeira página por essa variável PAG1, beleza? Ok, então agora finalmente começa a parte final do texto, que é do vídeo, que é realmente fazer o processamento. Não vai dar tempo, tal, não. É muita coisa. A gente vai fazer uma coisa, são coisas básicas, mas são bem interessantes, tá? Bom, então vamos lá. Então, em primeiro lugar, uma gíria de pessoas de linguística computacional, todos esses negócios. Eles usam o termo corpus para falar de um conjunto de textos, tá? É um termo mais ou menos livre, né? Não é tão fechado o significado dele, mas, por exemplo, se a gente falar o corpus do Machado de Assis, normalmente significa a obra completa do Machado de Assis. Mas no caso da gente, como está brincando tal, não tem sentido a gente carregar um pacotão de texto e ficar fazendo coisas que a gente não sabe direito. Então, tipicamente, para a gente dominar uma ferramenta, a gente usa uma carga pequenininha. Então, a gente está usando um conto, que é uma coisa pequena. Tá? Então, a gente vai criar um corpus, né, que é o texto que a gente está trabalhando, pequenininho, que só tem a cartomante. Bom, então vamos explicar o que significa essa V-corpus. Então, corpus eu já falei, é a gíria deles para significar, desse pessoal dessa área de mineração de texto, de linguística, de não sei o quê, para falar um conjunto de textos. E V aqui é de volátil, tá? Então significa que esse corpus está na memória. O TM tem recursos para a gente gravar as coisas, mas é uma coisa pequenininha, não precisa, tá? Então a gente vai usar só na memória, e essa expressão aqui dentro, vector source, está dizendo o seguinte: esses corpos podem ser gerados de várias formas, pode ser uma URL da internet, pode ser um arquivo de texto, mas no caso da gente, como a gente já fez todo o trabalho em cima do text, para ser um vetor de textos, é isso que eu estou avisando para ele. Estou falando para ele, olha,
você vai criar um corpus volátil, né? Volatile corpus, com... outra coisa interessante, isso é para ser usado corpus, né, em latim, e não é para falar corpus, tá? Nada a ver, é o termo técnico deles, é em latim mesmo, corpus. Então eu estou dizendo que esse corpus volátil vai ser criado a partir de um vetor de texto, é o que está sendo feito aqui. Então, está tudo certo aqui, já fizemos, opa, faltou substituir, precisamos rodar. Rodamos, substituímos, agora finalmente vamos criar o vetor. É justamente em cima desse vetor que as coisas vão ser feitas. Desculpa, desse corpus que as coisas vão ser feitas. Então eu venho aqui, cartomante, perfeito, criei. Aí esse cara é uma lista, nesse caso a gente não vai olhar, tá? Não precisa, a gente tem rotinas que vão fazer tudo pra gente. Então, isso é uma classe, é um pacote de informação. Então, a gente criou aqui, agora no original tem letras maiúsculas e minúsculas, então, para a gente trabalhar com frequências de textos, por exemplo, uma coisa com a inicial, com uma frase que comece com a palavra que, vai ter a inicial da palavra que, né, em maiúscula. E aí vai diferenciar essa palavra do que normal no meio do texto, que vai estar todinho em minúscula. Então, normalmente, nesse tipo de trabalho, a primeira coisa que se faz é converter todo mundo para minúscula. Então, isso está sendo feito através dessa função tmmap, né, tm de text mining, né, inicial, e map de mapear. Isso é um termo técnico do pessoal de matemática que o pessoal de computação adotou. Eles diriam o seguinte, que a gente vai mapear as letras maiúsculas nas minúsculas. Então, é isso que está fazendo. Então, de forma geral, toda transformação que eu faço no vcorpus, né, no corpus volátil, é através desse tmmap. Tá? Então, eu estou falando para ele o seguinte, faça uma transformação no cartomante e transforme, né, todas as letras através de minúsculas. Claro, eu podia usar outra transformação, mas é justamente o que eu estou precisando aqui. Então, vou transformar todo mundo em minúscula, tá? Isso é uma função e aqui é uma outra função. Estou falando para ele, aplique para fazer sua transformação a to lower, tá? Então, vamos rodar. Beleza. E agora, tem mais coisas que dá para fazer no pacote, etc. Mas a próxima coisa é criar uma matriz de termos do documento, o Document Term Matrix, tá? Então, e vou jogar nessa variável DTM. Então, eu venho aqui, vou rodar. Beleza. E para poder ver o que aconteceu, o que tem dentro dessa DTM, né? Eu vou dar um inspect, inspecionar. Então, beleza. Opa. Cadê? Aqui. Ok. Então, o que aconteceu? Tem um monte de informações, por enquanto não vamos nos preocupar com elas, tá? E o que está acontecendo aqui? Bom, em primeiro lugar, ele fez como minusculou tudo, por exemplo, Camilo é um nome próprio, né? Estaria com a inicial maiúscula, ele jogou para minúscula. Beleza. Agora só tem um problema, tá? Então tá a frequência. Esse texto é o chamado triângulo amoroso e Camilo é um dos personagens. Só tem um problema, ele dividiu o texto de acordo, na verdade, como a gente enviou para ele, como 7 páginas. E ele calculou as frequências, etc., tudo para 7 páginas. Não tem nenhuma razão para a gente tratar esse texto por página. Quem sabe exista uma análise que isso faça sentido, né? Então, a gente precisa transformar esse vetor monstruoso não, com 7 posições, em um vetor unitário, ou seja, grudar todo mundo, todas as páginas, num único texto. Então, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Nessa outra linha. Então, o texto, a coisa vai chamar text joined, né, de juntado, e o que eu estou falando para o paste? O mesmo paste, super útil pra caramba, eu estou falando para ele assim,
mais ou menos como antes, que eu quis grudar em cada linha do Lines com uma separação de barra N. Agora eu quero grudar e não quero separação nenhuma, porque as páginas a gente já viu, no finalzinho delas já tem um barra N. Então é só grudar que eu preciso. Então eu só preciso avisar para ele. Usa a string vazia para grudar, tá? Ok? Então é isso que eu estou falando aqui. Então vamos fazer isso. Beleza? Então, uma coisa interessante é o seguinte, lembra que eu falei que quando é um vetor unitário, ele não coloca o número de elementos, ele já coloca o texto sozinho. Então tá aqui, ó, ficou a cartomante, barra N, Hamlet, etc. Então tá lá. Beleza. Então, agora vamos rodar esse negócio para ver se deu tudo certo. Então, primeiro, além de, claro, ter o text joined, eu preciso criar o corpo volátil, né, com o text joined, não mais com o text. Então eu venho aqui, dou um run. Beleza, criei. E agora eu vou criar a matriz de termos do documento. Então eu venho aqui, run, e naturalmente falta inspecionar, ver se deu certo. Beleza, então agora é um texto só, grandão, né, um vetor de caracteres grandão com todo o conteúdo disponível. Então o Camilo está liderando aqui, que é o cara mais comentado, e tem um monte de outros termos, né? Normalmente, para esses termos aqui, e, com, por, etc., são, no meu tempo, vamos dizer, eram chamados de palavras sintáticas, palavras que não têm sentido em si. Camilo significa uma pessoa, etc., né? Mas com, por exemplo, só serve para associar coisas, ligação, etc., né? Então, em português, hoje em dia, é chamado de palavras vazias. Mas em inglês, que é a língua onde foi escrito esse negócio, é chamada de stop words, palavras de parada, vamos dizer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essas palavras. E aí eu vou usar o mesmo tmap e esse verbo, remove words. E aqui eu passo a lista de palavras. Naturalmente, essas palavras são palavras da língua portuguesa. Em inglês vai ser diferentes. Então, eu vou criar um outro corpo volátil. Então, eu venho aqui, roda. Beleza, removeu as palavras de parada e agora vou criar a matriz de termos do documento. Beleza? E vamos ver o que veio aqui. Bom, ok, veio bacana. Só tem um problema. Tá vendo que veio o Camilo, continua sendo muito falado, mas veio um Camilo diferente. Um Camilo com uma vírgula. Opa, isso não é uma palavra. Também, então, o que eu preciso fazer? Que eu não fiz foi remover a pontuação. Tá? Então, tem outro verbo. Pontuação é a mesma coisa em inglês e em português, a princípio. Então, eu vou transformar o mesmo corpus volátil. Tá? Não corpo volátil, corpus volátil. Tá? Não pode esquecer. Quando a gente está usando uma área, entrando numa área nova, tem que tomar esse cuidado. Então, eu venho aqui, dou um run. Ok? E aí, de novo, crio a matriz de termos do documento e, finalmente, inspeciono. Bom, então, uma coisa interessante, como eu falei, um triângulo amoroso, tem o Camilo, tem a Rita, que é a moça, e tem o marido da moça, ou seja, como em muitas histórias por aí, é um triângulo amoroso que envolve adultério, não sei o quê, e como o conto é a cartomante, justamente tem a cartomante que é visitada, tem as cartas que ela lê e assim por diante. Então, enfim, resumindo tudo, é o processo que a gente fez de pegar um texto no original e permitir que ele fosse processado. Só uma coisa interessante que eu não falei antes.
olha só, aqui realmente eu fiz uma transformação para minúsculas, tá? Eu tinha carregado o text, que não foi processado em minúsculas, e depois eu usei o text joined, ok? Que também tinha maiúsculas. Eu posso olhar aqui, ó, text joined, tem A cartomante, maiúsculas, etc. Tem um Hamlet todinho em maiúsculas. E, no entanto, eu não apliquei a mesma transformação, que é to lower. Ou seja, todas essas análises foram feitas em cima de palavras minúsculas que o próprio TM, né, tomou a liberdade de minuscular. Que eu não entreguei para ele um conteúdo minusculado. Ou seja, provavelmente tem um jeito de eu falar para ele não minuscula, mas o jeito usual dele, o jeito default, com qualquer análise, principalmente dessas de frequência, tá? Que ele vai fazer, a primeira providência que ele toma é minuscular. Então esse pacote faz muita coisa, relativamente rápido, tá dando para ver, né? As coisas são instantâneas e vai ser um pacote interessante de ser explorado num próximo momento. Bom, por enquanto é só. Numa outra ocasião a gente vai voltar ao processamento a mineração de texto, né, processamento de textos, e usar recursos mais avançados desse pacote. A gente só fez o básico, só preparou o texto. Numa outra ocasião, naturalmente, como a gente já fez esse processo de preparação, a gente vai fazer fora do vídeo. Quer dizer, a gente vai chegar aqui e vai falar, ó, esse texto já foi preparado, como prepara, a gente já discutiu no vídeo anterior. Ok? Bom, por enquanto é só. Muito obrigado e até breve.